Olá, pessoal do primeiro ano. Estamos de volta, dando continuidade no vídeo anterior sobre pressão e teorema de Stevens. Para ele não ficar muito longo, eu fiz os exemplos separados. Então, são 2 exercícios resolvidos que nós teremos nesse vídeo. Então, o primeiro, vamos fazer a leitura. Numa região em que a pressão atmosférica vale 1,01 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, ou mesma coisa, eu leria 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, lembrem que eles são equivalentes a essas unidades. E a aceleração da gravidade vale G igual a 10 metros por segundo por segundo. Um peixe nada a uma profundidade H de 15 metros. Sabe-se que a densidade da água do mar é 1,03 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Vamos calcular a pressão suportada pelo peixe. Então, olhem aqui, o peixe está nadando a 15 metros, então essa altura H, que é o tamanho da coluna d'água sobre o peixe. E observa aqui, todas as flechinhas aí na direção, em direção ao peixe, né? Então ele sofre essas forças aí de todos os lados. Mas, não se esqueçam, o rio aqui, o mar, é o mar. O mar, ele tá aberto, então ele sofre também a pressão atmosférica. Então, esse peixe, sobre ele, tem a pressão atmosférica, mais a pressão gerada por essa coluna d'água aqui, certo? Então, vamos lá para a nossa resolução. Lembrem-se, primeira coisa, tirem os dados. Então, ele deu que a pressão atmosférica vale isso, né? Como eu falei, é Newton por metro quadrado ou Pascal. A gravidade é essa, a altura da coluna de água é essa e a densidade da água do mar é essa daqui. Qual vai ser a pressão sobre o peixe? Essa foi a pergunta. Então, a pressão, ela vai ser a pressão atmosférica, porque, tá aberto, o mar é aberto, né? Então, a pressão do ar, então a pressão atmosférica, mais a densidade da água do mar, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna d'água. Então, pronto, a gente só substitui. A pressão atmosférica vale 1,01 vezes 10 a quinta, mais 1,03 vezes 10 a terceira. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Observem as unidades, todas estão no Sistema Internacional de Medida, então nós não precisamos fazer nenhuma transformação de unidades, certo? Então, voltando aqui, temos a pressão atmosférica mais a densidade da água do mar, vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o tamanho da coluna de água que está sobre o peixe. Não me interessa o que está abaixo. O que vai gerar pressão, né, sobre o peixe vai ser só a coluna d'água acima. Então, tá. Pessoal, isso aqui é uma multiplicação, ela tem preferência, né, do que a soma. Então, a gente vai fazer essa multiplicação. Então, 1,03 vezes 15 é 15,04. Multiplicação de potência de mesma base. Conservamos a base, somamos os expoentes. Se aqui não tem nada, é o 1. Então, esse vezes esse deu isso, 15,04, vezes, conservei a base, somei os expoentes. Só que eu não posso fazer uma soma em que a potência, né, tenha o expoente diferente. Eu tenho que todos estar com o mesmo expoente. Então, é mais fácil eu transformar esse daqui, em 5. Como que eu vou transformar ele em 5? Toda vez que eu ando com a vírgula para a esquerda, eu somo 1. Cada casa que eu ando para a esquerda, eu somo 1 no expoente. Então, a vírgula está aqui, uma casa para a esquerda, 1,54 vezes 10 a quinta. Por quê? 4 mais 1, 5. Por que mais 1? Porque eu andei uma casa. Para onde? Para a esquerda. Então, para a esquerda, cada casa que eu ando, eu somo 1. Agora, pronto, eu posso somar. Então, como que eu faço soma de potências aqui dos números que têm uma potência com a mesma base e o mesmo expoente? Eu somo o número da frente, então 1,01 mais 1,54 deu 2,55 e conservo essa potência. Por isso, né, a importância de ter a mesma base, a mesma expoente, desculpa. Então, você só pode somar números que o expoente aqui seja o mesmo, tranquilo? Então é isso, qual que é a pressão? A gente calculou a pressão suportada pelo peixe. Consideramos a pressão atmosférica e mais a pressão da coluna d'água.
Da água de quê? Do mar. Então, a pressão sobre o peixe é de 2,55 vezes 10 a quinta Pascal. Certo, pessoal? Então, esse aqui é relacionado lá ao teorema de Stevens. O próximo exemplo é um vaso comunicante. Mas no nosso vídeo do conteúdo, eu falei sobre o vaso comunicante, que dentro dele havia apenas um fluido, um único fluido. Então, nesse exercício resolvido, eu trouxe um exemplo em que tem água e óleo, ou seja, dois fluidos distintos e immiscíveis. Então, vamos ver como é que resolve isso, porque lá na questão dos vasos comunicantes, a gente disse que o nível, quando é o mesmo fluido, o nível ele é o mesmo. Quaisquer pontos na mesma altura, ele também tem a mesma pressão. Então, vamos lá. Vamos para o exercício resolvido 2. Na figura, representamos um tubo em U contendo dois líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam. Em equilíbrio, a água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, e o óleo de oliva, cuja densidade é 0,9 gramas por centímetro cúbico. Sabendo que o HO é igual a 20 centímetros, calcule o desnível H entre as duas superfícies. Nós queremos saber quanto vale esse Hzinho aqui, ó. Certo? Nós queremos saber quanto vale esse Hzinho. Essa é o nosso objetivo nesse exercício. Vamos dar uma olhada, ó, nas unidades. Grama por centímetro cúbico, grama por centímetro cúbico, centímetro. Até aí tudo bem. Então, ó, vamos ver aqui a nossa resolução. Vamos considerar esse ponto X e esse ponto Y. Ele aqui tá no limiar, né? Assim, bem na última partezinha aqui da água. Então, o ponto X e o ponto Y, eles estão no mesmo nível. Eles estão no mesmo nível, eles pertencem ao mesmo líquido, que é a água. Dessa forma, a pressão no ponto X e no ponto Y, elas são o quê? Iguais. Por quê? Porque eles estão no mesmo fluido, que é a água, e elas estão no mesmo nível. Então, certo? Que foi o que a gente viu lá no vídeo anterior. Então, vamos escrever essa pressão de X aqui do lado esquerdo. Então, o vaso está aberto, então os dois lados sofrem a ação da pressão atmosférica. Então, quanto que vai valer a pressão aqui em X? Vai valer a pressão atmosférica mais a densidade da água vezes a gravidade vezes essa altura A. O que é essa altura A? Ó, é a partir de onde está o nível da água, aqui o nível máximo, até onde está o nível do ponto X. Como que a gente escolheu esse ponto X e esse ponto Y? Era o limite aqui, ó. Eles estão no mesmo nível e eles pertencem ao mesmo fluido, para eu ter essa equação aqui, ó. Certo? Então, a gente escolhe para facilitar a nossa vida. Então, essa altura HA é entre o nível máximo e onde está o ponto X. Então, ó, esse HO, que a gente falou lá, que ele mede 20 centímetros, é essa soma aqui, ó. Concorda? Então, nós queremos saber esse Hzinho. Então, se eu pegar esse valor e tirar o HA, eu não tenho a altura do desnível? Sim. Então, o HO a gente já tem, falta achar o HA. Então, é isso que nós estamos tentando por enquanto. Então, ele não é um exercício direto. Então, beleza. Voltando aqui. Então, calculamos a pressão do lado esquerdo, aqui no ponto X. É a pressão atmosférica, por quê? Porque está aberto. Mais a densidade da água, vezes a gravidade, vezes essa altura HA. O que é a altura HA? Do nível máximo até o ponto X. Vamos chamar essa equação de 2. Desculpa, gente. Agora nós vamos calcular o P de Y, a pressão no ponto Y, aqui do lado direito. Então, vai ser a pressão atmosférica mais a densidade do óleo vezes a gravidade vezes essa altura H, ó, que é do óleo. Por quê? Porque ele está no limite. O que tem sobre o ponto Y é apenas óleo. Então, vamos chamar essa daqui de 3. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa equação 2 e essa equação 3 e, ó, substituir aqui na equação 1. Porque nós falamos que P de X e P de Y era igual. Tranquilo? Então, vai ficar, ó, pressão atmosférica mais o D de A vezes a gravidade vezes H é igual a pressão atmosférica mais a densidade do óleo vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura aqui da coluna de óleo. Beleza?
Só que, ó, eu tenho pressão atmosférica dos dois lados, ela pode ir embora, porque se eu passo essa para cá, vai ficar PATM menos PATM. Isso dá 0. Então, aqui, aí vai sobrar só essa multiplicação. Uma de um lado, outra do outro. Se eu passar essa aceleração da gravidade aqui, G por G, dá 1. Então, sobrou só esse aqui, ó. Eu quero o HA. Então, o HA é igual à densidade do óleo vezes a altura do óleo, que já está do outro lado. A densidade da água está multiplicando, vem dividindo. Tranquilo? Então, essa altura HA vai ser a densidade do óleo, que é 0,9, vezes 20, que é a altura do óleo aqui, ó, que ele falou. Ó, HO vale 20. Dividido por 1, que é a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Então, esse tamanho aqui, ó, vale 18 centímetros. Mas nós queremos saber quanto vale o desnível, então não terminou ainda nosso exercício. O desnível vai ser o quê? Tudo isso menos esse pedacinho. Então, HO menos HA é o desnível, é o que nós queremos. Então, a altura da coluna de óleo foi 20 centímetros, a altura desse A aqui foi 18 centímetros, 20 menos 18. Esse desnível é de 2 centímetros. Certo, pessoal? Então, o que isso quer dizer? Que o óleo do lado direito, ele está 2 centímetros mais alto que a coluna de água do lado esquerdo. Ah, professora, mas lá no vídeo anterior a gente viu que isso vai ficar nivelado. Vai ficar nivelado quando? Quando tiver apenas um fluido nesses vasos comunicantes. Se a gente tiver mais de um e ele precisa ser immiscível, ou seja, ele não pode se misturar. Se a gente tiver mais de um, vai ter essa diferença. Tranquilo, pessoal? Então, agora a gente encerra esse conteúdo de princípio de Stevens e pressão. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o princípio de Pascal, o teorema de Pascal. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou terminar o princípio de Pascal e depois eu vou passar uma listinha de exercícios para vocês com todos esses conteúdos. Então não deixem de ler o material, olhem com cuidado a resolução. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.